Esse é um vídeo curto, provavelmente ele vai ficar curto, mas ele ainda assim é muito essencial, porque nós vamos falar sobre o aspecto mais sombrio, digamos assim, do próprio self. Mas não só dele, também vamos falar sobre o duplo aspecto da ânima, da sombra. A sombra, na verdade, a gente já vê ela como algo negativo, né, automaticamente, mas justamente o contrário disso, o lado bom da sombra. Cada um desses elementos, né, o self, o ânimos, a ânima e a sombra, tu tem o seu lado mais luminoso e tem o seu lado mais sombrio. E não é nenhuma coincidência, né? A gente sabe que é preciso manter um equilíbrio. Então é isso que a gente vai falar, tá muito interessante, tá? Eu recomendo que você assista até o final, sim. Dito isso, a gente já pode começar. Eu mencionei no vídeo passado que eu falaria sobre sincronicidade hoje. Como eu tenho pouco tempo, eu vou falar resumidamente. Foi um conceito, sim, que o Jung identificou de relevância. Estudando essa conexão indefinida e inexplicada, pode ser que a psique e a matéria sejam o mesmo fenômeno observado respectivamente do interior e do exterior. Evidenciou um novo conceito que denominou de sincronicidade. É um termo que significa uma coincidência significativa entre acontecimentos exteriores e interiores que não têm entre si relação causal imediata. O importante aqui é a palavra significativa, porque não tem nenhuma relação se começar a chover e você tiver em um dia ruim, sabe? Não tem. Porque a chuva ia vir e você só estava em um dia ruim, entendeu? Então não é significante. Porém, se alguma coisa muito grande acontece na sua vida e algo confirma ela de alguma outra forma externa, por exemplo, em muitas ocasiões eu tenho dúvidas sobre algumas escolhas e quando eu vou olhar a hora, tem a hora invertida, um número invertido ou vários números repetidos e automaticamente eu associo a alguma sincronicidade. Eu estava em um momento bem decisivo, interno, e algo externo meio que comprova que aquele é o caminho certo. Os textos clássicos chineses não perguntam o que causa alguma coisa, mas sim que fato gosta de aparecer juntamente com o outro. Que fato gosta de aparecer juntamente com o outro? Eu quero que você faça essa pergunta para si mesmo e responda com base naquilo que você já viveu. Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem em grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio, como se estivesse à espera de algo que nunca acontece. Cinema, televisão, espetáculos esportivos e agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas exaustas e desencantadas, acabam sempre voltando ao deserto das suas próprias vidas. Como já estamos vivos, nós temos que fazer por merecer, né? De uma forma boa, não jogando a vida fora com coisas inúteis. E tudo bem para recriação. Agora, se você usa em busca de fugir da realidade, daí já tem um problema muito grande aí, né? Porque você tá querendo fugir da realidade por quê? Porque você mesmo não consegue conviver com a sua própria mente. Jung desenvolveu uma maneira de chegar ao nosso centro interior e de entrar em contato com o mistério vivo do nosso inconsciente, desacompanhado e sem qualquer auxílio. Não foi mencionado, mas eu deduzo que o autor esteja se referindo à imaginação ativa que Jung desenvolveu. Diz um dos textos que não deve se permitir a intromissão de nenhum pensamento incidental, mas também nossa atenção não deve estar nem excessivamente aguçada, nem excessivamente inerte. Esses textos que esse trecho se refere são textos chineses muito antigos que já falavam a respeito de uma espécie de transe ou estado alterado de consciência, e você tem que manter um equilíbrio entre uma atenção não tão aguçada, mas também não sonolenta, não totalmente inerte, né? Então, esse equilíbrio é muito difícil. É exatamente por essa dificuldade que a prática é necessária. O sentimento de tédio e apatia de que sofrem hoje em dia os habitantes das grandes cidades é apenas temporariamente afastado pelos filmes de aventura e pelos passatempos. Jung se alientou que a única aventura real que resta ao indivíduo é a exploração da sua própria consciência. Eu, particularmente, sinto muito isso, tá? Essa vontade
de entender, né? A gente vai abordar os contras desse aprofundamento daqui a pouco, nesse processo de individuação. Essa parte é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. No alto, um índio navarro faz uma pintura na areia, uma mandala, num ritual de cura. Os pacientes sentam-se no interior do desenho. À direita, uma perspectiva do desenho. O doente deve andar à sua volta antes de entrar nele. Esse daqui deve ser o curandeiro que está ali, né, mediando a situação. Esse daqui é a pessoa doente que precisa de ajuda e por isso que ela está dentro desse círculo assim ritualístico. Vejo que algumas mandalas estão aqui em cada ponta, né? É muito interessante, né? É um processo de cura totalmente espiritual que é aceito entre eles porque eles não têm essas limitações que a civilização impõe. Como que é o processo? O doente entra por aqui, dá a volta e entra. Provavelmente ele fica sentado aqui, eu imagino, e neste local ele recebe a cura. Os índios navarro tentam, por meio de pinturas na areia, as quais dão a estrutura da mandala, fazer com que a pessoa doente harmonize-se consigo mesma e com o cosmos e, portanto, restabeleça sua saúde. Essa questão de dar a volta toda e depois entrar é um ritual muito que, com certeza, cura muito. Cada personificação do inconsciente, a sombra, a ânima, o ânimos e o self apresenta tanto um aspecto claro e luminoso como um aspecto escuro e sombrio. Exatamente o que eu falei logo na introdução desse vídeo. Mas a pergunta que fica no ar, né? Como que isso é expresso? Exatamente isso que a gente vai esclarecer agora. Que quando você ignora os aspectos da sombra, ela pode dominar a sua mente inconscientemente. Então, sem o controle da sua sombra, sem a consciência, sem o reconhecimento dela, você fica facilmente perdido e com certeza você conhece alguém que tem uma sombra que não está bem trabalhada, que não está reconhecida e essa pessoa age cegamente e não precisa ter dor. Só que muitas pessoas acreditam que precisa ter dor. É uma coisa inconsciente dela que também vai para outro lado, que é o quê? As crenças limitantes, tá? Então, a gente pode falar sobre crenças limitantes em outro vídeo, adentrar bastante a respeito disso. Mas, no geral, a sombra, quando tá num aspecto sombrio, é assim que ela age. E o aspecto luminoso da sombra representa potenciais não desenvolvidos. Especialmente, eu vou falar da autenticidade, tá? Porque eu sempre fui autêntica, mas eu reprimia essa autenticidade, porque eu não via pessoas como eu, né? Eu olhava pro lado e não tinha ninguém parecido comigo. Eu me sentia um ET, né? E reprimir a autenticidade é uma das coisas piores que você pode fazer. Então, depois que eu consegui aceitar, entender, eu sou uma pessoa espontânea, se você não quer conviver comigo, eu não tô apontando uma arma na sua cabeça. Foi assim que eu assimilei bem esses potenciais que não estavam sendo desenvolvidos em mim. Olha, gente, eu acho que esses são os aspectos mais ruins da ânima e do ânimos, no meu ponto de vista, e eu quero que você comente no seu ponto de vista quais são pra você. Muitos homens agem como se suas mães tivessem a obrigação de salvar as suas vidas. Você com certeza conhece um homem assim. E esse homem, ele não tem uma ânima trabalhada, justamente porque ele é passivo. Existem várias outras formas dessa ânima negativa se expressar, né? Mas, de acordo com a minha experiência, a passividade é uma das piores. Julgadora. Uma mulher que não trabalha seu ânimos se torna julgadora e desconectada de afetividade, entre outras formas de se expressar que são muito destrutivas, tanto para o externo quanto para o interior. Nenhum homem jamais consegue se relacionar com uma mulher se ele não consegue ser sensível, porque mulheres são sensíveis. Então, um homem também precisa dessa sensibilidade, porque se você for viver sozinho, que nem um ogro, beleza, vive, mas desse jeito você não vai se desenvolver, sabe? Isso daqui é uma das coisas que eu vejo com clareza em mim. Esse ato de agir, esse ato de trabalhar, esse ato de planejar e querer um futuro, isso é masculino. Essa iniciativa de começar algo novo, um projeto novo, como é o caso desse canal no YouTube.
entendeu? E sem esse lado meu de até mesmo confiança, não daria pra eu fazer esse canal. E eu ficaria onde? Onde eu ficaria? No mesmo lugar que eu tava. E eu jamais evoluiria. É exatamente aí que está a questão. O selfie, que é o mais avassalador. Antes de eu estudar, eu achava que a sombra era o mais difícil, mas não. Não é. O selfie é o mais difícil de todos. Porque é como se houvesse uma falha. É como se tivesse uma lacuna que não é preenchida com nada, porque a civilização, ela não entrega isso pra gente. O nosso lado lúdico, o nosso lado mais místico, o nosso lado mais primitivo, como o Jung fala, sendo que existem consequências muito claras, inclusive a recorrente crise existencial, não só em adolescentes, mas em adultos também. E o selfie, num lado luminoso e positivo, é, em resumo, a união dos opostos, da luz e da sombra, em qualquer ser humano. Assim, a manifestação do selfie pode acarretar grave perigo ao ego consciente do homem. O duplo aspecto do selfie está excelentemente ilustrado nesse velho conto de fadas iraniano, O Segredo de Balneário. Essa parte aqui me pegou muito. Na verdade, não é recomendado que você se desassocie completamente do ego. Ele traz o quê? Pro chão, ele aterra. É exatamente isso que o ego faz. Então, ele não pode ser banido. Ele tem que ser integrado. Então, o conto é muito interessante. Eu resumi bastante ele. Se você quer ver ele completo, pesquisa por esse nome, tá? Mas, em resumo, tá muito bom aqui também, porque eu coloquei os pontos principais. Então, eu acho que vocês vão entender sim. O grande e nobre príncipe Atin Tai, não sei se assim pronuncia, recebe ordens do seu rei para investigar o mistério de Balneário, o castelo da não existência. Quando se aproxima do lugar, depois de ter passado por muitas aventuras perigosas, ouve contar que ninguém jamais regressou de lá, mas insiste em continuar. É recebido num edifício redondo por um barbeiro munido de um espelho que o leva ao banho. Mas logo que o príncipe entra na água, ouve um barulho tonitruante. Tudo se torna escuro e o barbeiro desaparece e a água começa a subir lentamente. Atin nada desesperadamente em círculos até que a água finalmente alcance o topo da cúpula redonda. Novamente ouve um barulho ensurdecedor e encontra-se então sozinho em um deserto. Depois de vagar aflito por muito tempo, chega a um belo jardim, no meio do qual há um círculo de estátuas de pedra. No centro desse círculo, vê um papagaio numa gaiola e uma voz do alto lhe diz: "Ó herói, você provavelmente não vai escapar com vida desse balneário. O papagaio que você está vendo aqui faz parte da mágica. A seus pés estão arco e flecha presos a uma corrente dourada. Com eles você pode tentar por 3 vezes matar o papagaio." Eu não coloquei as 2 primeiras vezes para não ficar tão grande, então na terceira vez apenas fechou os olhos exclamando: "Deus é grande", atirando às cegas, dessa vez acertando o papagaio. Quando tudo passou, no lugar do papagaio estava um enorme e belo diamante e todas as estátuas voltaram à vida. O leitor conhecerá os símbolos do selfie nessa história: a construção redonda em forma de mandala, a pedra central e o diamante. Mas um diamante cercado de perigo. Por quê? É perigoso descobrir as verdades mais profundas de nós mesmos. Acompanhar os passos de um grande líder espiritual não significa que se deva copiar exatamente o seu processo de individuação, e sim que se tente, com a mesma sinceridade e devoção desses mestres, viver a própria vida. É completamente individual. O barbeiro com o espelho que desaparece simboliza o dom da reflexão, de que Atin se priva justamente quando mais necessita dele. As águas montantes representam o risco de mergulharmos na inconsciência. Exatamente. E de perdermos em nossas emoções. O mais perigoso é justamente se perder nas próprias emoções. É de importância vital que o ego continue a funcionar de maneira normal, só mantendo-me
um ser humano normal, consciente do quanto sou imperfeito, é que posso me tornar receptivo aos conteúdos e processos significativos do inconsciente. Mas, se ao contrário, sinto-me parte de alguma coisa muito mais vasta, como conservar meus pés na terra? É muito difícil unir no nosso íntimo esses dois extremos e permanecer em equilíbrio entre eles. Como conservar meus pés em terra? O que me faz realmente ficar na terra é essa vontade também de deixar, de tornar o mundo pelo menos um pouco melhor. É essa vontade de dar aos meus filhos, aos meus netos, aos meus sobrinhos, uma experiência melhor do que eu tive, pelo menos a princípio, né? Então, isso que me deixa na terra. Mas realmente, eu sou uma pessoa muito daquelas... É difícil, mas eu sempre tento manter o equilíbrio realmente pensando nas pessoas, pensando nessa vida, pensando em coisas materiais, porque é exatamente isso que nos mantém aterrados. Entenda materiais como não sendo algo superficial. Não. É material, mas tem valor. Como é o caso das relações que nós cultivamos, das memórias que nós deixamos entre essas pessoas e a herança que nós deixamos. Não precisa ser financeira. O Jung deixou uma herança que não é financeira. É uma herança espiritual, psíquica, ao mesmo tempo científica, que ele colocou nesse livro. Enfim, muito obrigada por ter assistido até o final. Eu espero que você tenha entendido e comenta aqui pra gente conversar a respeito. Até a próxima.